Olá pessoal, tudo bom? Bom pessoal, eu sou o professor estagiário Winkley, eu sou do Instituto Federal, eu sou um bolsista da CAPES e estou no programa da residência pedagógica. Estarei com o professor Pedro na disciplina de vocês de segundo ano, auxiliando ele e também trazendo novas concepções dos conteúdos que ele vai estar abordando para vocês, tá certo? Bom, inicialmente, nessa semana, eu vou estar postando esse vídeo para vocês, para que vocês fiquem mais preparados para a prova da semana que vem, né? Que vocês irão fazer. Ou seja, nesses videoaulas que eu vou estar mandando para vocês, eu vou fazer uma breve revisão do conteúdo que o professor já trabalhou com vocês e também estarei fazendo uma resolução de exercícios, tá certo? Eu quero que vocês fiquem atentos que eu não vou fazer aqui, repetir a explicação dos conteúdos mesmo de forma aprofundada, é só superficialmente, tá bom? Então, primeiramente aqui para o nosso resumo, eu peguei as escalas termométricas, tá certo? Que irão cair na prova também, da semana que vem. Bom, vocês podem se perguntar, professor, o que são essas escalas termométricas? Escalas termométricas são um conjunto de valores numéricos em que cada valor está associada a uma determinada temperatura. Mas vocês podem se perguntar, professor, mas como a gente obtém esses valores numéricos? Bom, esses valores numéricos, eles são obtidos por meio dos pontos denominados pontos fixos, que são escalas térmicas que têm um determinado referencial. Esses pontos fixos são geralmente denominados pontos fundamentais, que são o ponto do gelo e o ponto do vapor, respectivamente, como a gente pode ver aqui na nossa imagem. Primeiramente, o ponto do gelo é onde a temperatura do gelo e a água permanecem em equilíbrio térmico sobre a pressão normal. Ademais, o ponto fixo do vapor é quando a temperatura da água entra em ebulição sobre pressão normal. Então, essas duas situações irão adentrar, né, o ramo das escalas termométricas em diferentes escalas, elas estarão presentes, tá? Para denominar esses pontos de gelo e o ponto de ebulição, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido essa primeira parte, né, o que é a relação das escalas termométricas com esses pontos fundamentais. Tá certo, pessoal? Então, a primeira escala que a gente vai entrar, as escalas que a gente vai falar aqui, é as escalas Celsius e Fahrenheit. Bom, vocês sabem que os pontos de gelo e de vapor da escala Celsius têm 100 divisões iguais, não é isso? E, por outro lado, o ponto do vapor e o ponto de gelo da escala Fahrenheit tem 180 divisões iguais, ok? Desta forma, na escala Celsius, temos 100 divisões iguais entre os pontos fixos, cada divisão correspondendo à unidade da escala, em que recebe o nome de graus Celsius, que é nesse primeiro caso nosso aqui. Já na escala Fahrenheit, temos aqui ao nosso lado, são 180 divisões, como já citei, entre os pontos fixos, sendo a unidade da escala nomeada de grau Fahrenheit, símbolo F. Grau F, tá certo? Aí vocês podem, mas professor, quais são as convenções relacionadas a essas escalas? A gente vai ver agora. A relação que vocês já estudaram, né? Com o professor, que é a relação ao ponto de vapor que a gente viu anteriormente, relacionando temperatura do corpo, vocês verão que a gente fazendo essa equação, a gente chegará nessa nossa equação aqui 1, que é a convenção entre as escalas Celsius e Fahrenheit, que vocês com certeza já viram com o professor Pedro Neto, beleza? Que a gente tem a equação que a temperatura do corpo em graus Celsius
sobre 5 é igual à temperatura corpo em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Agora a gente vai entrar em outro tipo de escala, que é a escala absoluta, ou, né, também como ela é conhecida, a escala Kelvin, tá certo? A escala Kelvin, também denominada escala absoluta, tem sua origem no zero absoluto. Né? Aí vocês podem perguntar, professor, o que é o zero absoluto? É o limite inferior de temperatura de um sistema. É a temperatura correspondente ao menor estado de agitação das partículas, né? Ou seja, onde a agitação atinge o valor nulo, né? Praticamente é nula, tá certo? Bom, aqui temos o símbolo, né, da escala Kelvin, que é K. E aqui a gente tem a relação entre a escala Kelvin e a escala Celsius, tá certo? Que é o mesmo procedimento daquele que a gente citou na equação 1 acima, né? Entre a Fahrenheit e o grau Celsius, né? Vai pegar aqui o ponto de gelo e fazer as equações necessárias e chegamos aqui na nossa equação 2, que diz o quê? Que TK é igual a temperatura de Celsius mais 273, tá certo? Bom, pessoal, agora a gente vai chegar né, espero que vocês tenham compreendido a parte, né, a parte das escalas, tá? Essas separações, essas equações necessárias, tá certo? Agora a gente vai fazer uma resolução de exercícios, onde a gente tem duas questões aqui para fixar o que a gente viu nessa nossa revisão, tá certo? Primeiramente, a gente tem a seguinte questão. Um termômetro digital localizado em uma praça na Inglaterra marca a temperatura de 10,4 Fahrenheit. Essa temperatura na escala Celsius corresponde a... Ou seja, ele quer o que a gente faça aqui? Que a gente faça a conversão de Fahrenheit, né, graus Fahrenheit, para graus Celsius, tá certo? E qual é a equaçãozinha que a gente viu anteriormente? Vamos pegar ela aqui. Qual é a equação que a gente viu que faz essa relação? Era nossa equação 1, não é isso? Que vamos selecionar ela e vamos utilizar para responder a nossa questão. Então, pessoal, aqui nós temos, já colei aqui a nossa fórmula, né, que a gente viu lá, a relação, né, entre as escalas Celsius e Fahrenheit. Beleza. A gente tem a temperatura em Fahrenheit, não é isso? Ou seja, nosso θ F é igual a quem? A 10,4 Fahrenheit, não é isso? Opa, se a gente tem o Fahrenheit, a gente consequentemente irá conseguir fazer, achar a conversão da temperatura para a escala Celsius, beleza? Temos aqui que ΔC, né, que é a variação que a temperatura em graus Celsius será de quanto? Sobre 5, que é igual a temperatura em Fahrenheit, que a gente já tem, que é 10,4 menos 32, tudo isso dividido por 9, não é isso? Então, teremos que a temperatura em Celsius é igual a, dividido por 5, não é isso? É igual a 10 menos 10,4 menos 32, que dá menos 21,6. Tudo isso dividido por 9. Então, vamos ter que... Vai continuar aqui embaixo, tá? A temperatura em Celsius vai ser igual. Eu vou passar esses 5 aqui, pessoal. Deixa eu botar em vermelho para ficar fácil para vocês analisarem. O 5 para cima, né, ele está aqui dividindo, ele passa multiplicando. Tá certo? Se a gente fizer essa multiplicação aqui, temos que 21,6
vezes 5 é menos 108. Tá certo? Dividido por 9. Se a gente dividir 108 aqui por 9, 108 dividido por 9, temos que dá 1, sobra 1, 18. 18 para 18 dividido por 9 dá 2. Dá 12, resta 0. Então, a resposta, né, temos aqui que dá 12. Ou seja, dá menos 12, nessa divisão. 12 o quê? Graus Celsius. Ou seja, a nossa alternativa correta é a nossa letra C. 12, menos 12, aliás, desculpa, graus Celsius. Tá ok? Espero que vocês tenham entendido nessa conversão, que é importante vocês compreenderem que com certeza irá cair na avaliação de vocês, tá bom? Bom, vamos fazer aqui a nossa última questão. Só separei essas duas para a gente fazer. Essa questão aqui é bastante interessante, porque ela envolve as 3 escalas que a gente viu hoje. Qual foi as escalas que a gente viu hoje? As escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. A questão diz que 3 termômetros de mercúrio são colocados no mesmo líquido e atingem o equilíbrio térmico. O graduado na escala Celsius registra 45 graus Celsius. Ou seja, ele quer dizer o que aqui? Que os 3 termômetros são colocados no mesmo líquido, né? Isso quer dizer que o líquido não vai fazer com que os termômetros tenham temperatura diferente, já que eles são iguais. Dos termômetros que está graduado em Celsius marcou a temperatura de 45 graus. Deste modo, ele quer saber o quê? Os termômetros graduados em escala Kelvin e Fahrenheit, respectivamente, devem registrar que valor? Ou seja, ele quer que a gente converta Celsius para Kelvin e depois Celsius para Fahrenheit. A gente aprendeu o que na nossa equação? Vamos voltar lá. Na nossa equação 2 que a gente viu. A gente viu, né, a relação que entre a escala Kelvin e a escala Celsius. Então, a gente vai pegar e utilizar aqui também. Tá? Aquela equação. Tá aqui a nossa equação. Opa, a gente tem o quê? A gente tem o quê? A gente tem o nosso θ, aqui C, não é? Que é a temperatura em Celsius. Que é de quê? De 45 graus Celsius, beleza? Opa, nossa temperatura em Kelvin aqui já é praticamente, a gente só substituir o valor. Temperatura em Kelvin vai ser igual a quê? Vai ser igual a temperatura em graus Celsius, que é de 45, mais 273. Logo, temos que a temperatura em Kelvin é igual a 318 Kelvin. Tá beleza? Então, a primeira parte da nossa equaçãozinha, né, a primeira parte da questão, a gente acabou de responder, que era a transformação de graus Celsius para Kelvin. Agora, a gente vai fazer a transformação da escala, né, a escala Celsius para a escala Fahrenheit. Vamos usar aquela equação 1 que a gente utilizou na primeira questão, que temos aqui a nossa equaçãozinha, né, em relação à transformação de graus Celsius para Fahrenheit. A gente tem o quê? Que a gente viu aqui, ó, a gente tem o nosso 45 graus Celsius, que é a temperatura em Celsius, né? Que a gente vai substituir aqui agora. Então, teremos que temos que 45 aqui, né? Nosso θC, 45 graus. Ele é dividido por 5. Temos a temperatura em Fahrenheit, que é o que a gente quer descobrir,
menos 32 dividido por 9. A gente já pode fazer aqui o cálculo, né? 45 dividido por 5 é 9, que é igual a θF, que é a temperatura Fahrenheit, menos 32 dividido por 9. A gente vai fazer o seguinte aqui. A gente vai, ó, esse termo aqui embaixo, né, dessa divisão, está dividindo. Eu vou passar para o outro lado, multiplicando, tá certo? Passar para o outro lado, multiplicando. Ou seja, 9 vezes 9 é igual a quanto? 81, não é isso? Que é igual a θF menos 32. A gente tem aqui o quê? Tem uma subtração. Vocês vêem na matemática que aqui tem uma subtração. Se a gente passar para o outro lado da equação, o sinal vai mudar. Aqui a gente vai deixar de ter um sinal de menos para ter o sinal de mais. Ou seja, temos que θF será igual a quanto? A 81 mais 32. Logo, a temperatura em Fahrenheit logo será igual a 113 graus Fahrenheit. Ou seja, qual é a nossa opção correta aqui? É a nossa letra, vamos ver, nossa letra B, não é isso? Que é a letra A, né? Que é a temperatura em Kelvin é 318 e a temperatura em Fahrenheit é 113. Então, temos aqui que é a nossa letra B, B de bola. Então, pessoal, essa foi basicamente o nosso resumo de hoje. Muito obrigado por estar assistindo e até a próxima aula. Valeu, galera!